Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. Oi, Bia. E aí, Paulo, como é que você tá? Joia, tá melhor do resfriado? A gente sobrevive. Então tá bom, né? Ô, Bia, fala dos parceiros aí, porque o papo vai ser legal. Tá, hoje. rapidinho então. Com 15 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho é nosso parceiro especial aqui no podcast, oferecendo self-services, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadib-Shaibe, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. Eles também têm um WhatsApp que você pode chamá-los, que é 19992124181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você conhece a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas. Grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes, uma afinidade de equipamentos. E para todos esses serviços, corre para a Rota, especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também com mais 2 filiais, uma no comecinho da Washington Luiz e outra no estacionamento do supermercado Ponto Novo, do Jardim Novo. E chama no WhatsApp e resolva todos os seus problemas. E pode chamar também nesse WhatsApp aqui que vai estar passando aqui na tela agora, tá? Rota Celulares, Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Beleza, Bia. Inclusive, só vou dar um recado. O restaurante Morro Vermelho, muito boa comida, né? Sim, nossa, uma Então, delícia. só queria deixar caseira, a gostosa. deixa aqui, vai lá, procura a Caroline, toma um café com ela, o café Sim. é cortesia da casa, Uhum. e você já vai conhecer toda a comida boa que ela tem Sim, lá. com certeza. E a Rota Celulares, né, ajudou a gente bastante aqui com equipamentos que a Sim, gente não estava sim. conseguindo solução. Uhum, Então, fica zerinho o bala o celular. vai Corre lá, deixa lá. que ele vai fazer o serviço certinho para vocês. Show de bola. Ô Bia, o papo de hoje vai ser legal, né? Porque a gente está trazendo uma pessoa que tem muita história para contar e a gente vai ver isso no desenrolar da nossa conversa. Quem que a gente vai conversar aqui hoje, Bia? Hoje, nosso convidado é o Mauro Nunes Júnior, secretário da Saúde de Mogi Mirim e interventor da Santa Casa de Mogi Mirim. Fala, Mauro, e aí, meu amigo? Boa noite, Paulo. Boa noite, Bia. É um prazer estar com vocês aqui e poder contar, através do nosso bate-papo, um pouquinho da minha trajetória aí. Pô, que legal, né? Eu acho bacana você ter vindo até aqui, né? De Mogi Mirim, assim, os seus trabalhos, tudo pra lá. E a gente aqui em Mogi Guaçu, mas já trouxemos pessoas de vários lugares, né? Tantos de Mogi Mirim também. E a gente quer saber algumas coisas de você que eu tô curioso, então por isso que eu vou fazer a primeira pergunta. Sabe, Mauro, quando a gente conhece alguém, a gente sempre faz quase a mesma pergunta básica ou paralela a ela, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, que todo mundo que tá assistindo esse podcast pode querer saber do Mauro. Quem que é o Mauro? De onde que é? Suas formações? Conta um pouquinho sobre você, pra gente desenrolar aqui. Olha, o Mauro é neto de um português Rapaz. que veio lá da terrinha, né, do Algarve. O Mauro nasceu onde ele trabalha. Estranho, né? Nossa, Mas olha. eu trabalho na Santa Casa, então tá. eu nasci na Santa Casa de Mogi Mirim, pelas mãos do doutor saudoso, né, doutor Florentino. E sou filho de Mauro Nunes e Leni Granço Nunes. Moro em Mogi Mirim, evidentemente, desde quando eu nasci. Eu morei na mesma casa, para vocês terem ideia, 54 anos. Conhece região- tudo da casa. Na região central de Mogi Mirim. Eu tive o privilégio de estudar no Colégio Imaculada. Tenho muitos amigos aqui de Mogi Mirim que estudaram comigo lá.
E eu vejo sempre eles, a gente conversa, bate um papo, é muito, muito prazeroso. Então, eu estudei no Colégio Imaculada até meus 18 para 19 anos. Depois fui fazer matemática, gostava de matemática, mas eu falei, não é por aí. E fui tateando até que eu cheguei num curso que eu acho fantástico, acho que todo mundo deveria fazer, que é o curso de Direito. Aí eu me encantei pelo Direito. Numa dessa, eu já tinha prestado concurso público, eu iniciei minha carreira na imobiliária lá de Mojimirim, vocês devem conhecer a Socialar Charles, então, mas antes era só a Socialar. Tá. Comecei lá, fiquei algum tempo, depois fui trabalhar no Banco Itaú, me tornei bancário, né? Sofredor. E depois do Banco Itaú, eu tive a oportunidade de ir para o Banco do Brasil, num contrato de 6 meses. E foi muito curioso, Paulo, porque eu terminei meu contrato na sexta-feira, recebi um telegrama do Banespa que eu tinha passado, eu fui muito bem colocado. E na segunda eu assumi em Pedreira. Aí, Então foi quase instantâneo, assim. não, foi concomitante. Nem Teve sentiu, 2 dias, né, de férias. É. Aí fui para Pedreira, assumi meu cargo, comecei a trabalhar e veio um contato de uma moça cujo marido dela era gerente do Banco do Brasil lá em Pedreira, e ela tinha entrado no Banespa, mas em Jaguariúna, né? Aí ela pediu se eu não trocava, aí ela tocou o meu coração na hora que ela falou que ela estava grávida. Eu falei, poxa, não, vamos resolver a sua vida primeiro, você vai ficar com a sua família, com o seu marido, e eu vou para Jaguariúna. Aí fiquei 2 anos lá. Mas Jaguariúna, naquela época, tinha 2 grandes empresas que ficavam na pista ali. Era a Johnson Johnson e a Cargill. E a cidade estava começando a se desenvolver. Depois virou uma grande potência. O Clube do Cavalo, que era encostado no Banespa, depois que começou a fazer a festa do peão, né? Teve o apoio da Band e tal, virou uma potência. Aí as empresas começaram a vir, grandes empresas. Essa semana não, ontem eu tive na faculdade, tive conversando com o secretário estadual de saúde, né? Foi um encontro proveitoso e depois eu peguei minha transferência, vim trabalhar na agência de Mojimirim. E eu fiquei no Banespa por 10 anos. Aí eu inventei de sair candidato a vereador. Tive 601 votos, claro que esse um é o meu, né? E aí acabei assumindo a Câmara Municipal no mandato de 97 a 2000, né? O prefeito então eleito era o Dr. Paulo de Oliveira e Silva, médico sanitarista que trabalhou muito tempo aqui atendendo o pessoal de Mogi Guaçu. E aí, nesse primeiro mandato, depois, no segundo, o Paulo saiu novamente candidato. Eu disse que sairia, mas para ajudar os meus colegas de partido, saí. Evidentemente, elegeu outra pessoa. E eu fui para o gabinete do prefeito. Então, ali, começou com o conhecimento do direito, mais o dia a dia. Você começa a ter uma expertise, né? E foi muito interessante. Foi uma experiência muito bacana. Posteriormente, eu tinha sido vereador, depois eu fui ser assessor parlamentar da esposa do prefeito, Dona Luzia. Uma pessoa maravilhosa. E assistente social. Então, tem um viés muito importante. E aí, Paulo, fui ser o assistente dela, né? E depois eu saí, assumi a gerência da associação comercial, mas fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e pouquinho só. O ex-prefeito falecido, né, saudoso Carlos Nelson Bueno, era o prefeito da cidade, e aí ele me chamou e falou, olha, mano, estou precisando de ajuda. Poxa, né, um convite do prefeito pedindo para ajudar a minha cidade. Eu falei, ô prefeito, eu até gostaria de vir fazer esse trabalho aqui, mas eu preciso do aval de 2 pessoas. Primeiro do Luizinho Guarnieri, que era o presidente da Associação Comercial. Tranquilo. Aí à noite fui na casa do ex-prefeito, que era o Paulo, que eu estou com ele há mais de 30 anos, e falei, olha, o prefeito Carlos Nelson gostaria que eu assumisse a Secretaria de Administração
e falou, Mauro, você é um cara estudioso, você gosta de concurso público, você gosta muito de administração pública. Da minha parte não tem problema, diga ao Carlos Nelson que você vai ajudá-lo sim. Você queria deixar tudo certinho, você falava Não, eu gosto das coisas assim, né, Paulo? Tudo muito bem explicado. Aí o Paulo autorizou, no dia seguinte conversei com o prefeito, ele falou, você começa hoje. Eu falei, não, prefeito, tem associação lá. Mas foi muito interessante. Aí eu assumi a Secretaria de Administração, num período difícil, né, de Covid e tudo mais. E assim, foi prazeroso trabalhar com o prefeito Carlos Nelson, um homem muito inteligente, né, tem uma visão bem assim, a longo prazo, e aprendi muito com ele. Infelizmente, ele nos deixou, né? E aí veio a outra eleição, onde disputou o prefeito Carlos Nelson e o ex-prefeito Paulo Silva. E o Paulo ganhou novamente. Vamos tomar café, prefeito Mauro, preciso de você. Falei, prefeito, estou à disposição. Fui lá, dei satisfação para o Carlos Nelson, falei, prefeito, o senhor pediu, agora o Paulo ganhou, quer que eu vá trabalhar com ele. E continuo na vida pública. Para quem não sabe, quando muda o prefeito você trabalha com eu estou perguntando sem saber também. Tá. Acaba o trabalho automaticamente ou para um outro ficar disponível para outro prefeito te contratar? Não, como é que funciona? Quando você pode termina um mandato, porque os Você prefeitos têm os acompanha o seus... mandato do prefeito que tá com você tem os cargos de confiança, né? Que você escolhe. O meu era um cargo de confiança. Mas quando termina o mandato, o outro prefeito assume e coloca as pessoas de confiança dele. Ah, tá. Então Entendeu? pode haver uma troca em vários Pode, outros setores, não tem né? problema. É que você foi lá e conversou, pô, e agora estamos juntos de novo. algo assim. E voltamos a trabalhar. E eu assumi a Secretaria de Administração. E aconteceu um fato curioso, porque eu fui num churrasco à noite no sábado. E a então funcionária, cuja mãe é muito amiga do prefeito, me interpelou e falou assim, olha, Mauro, gostaríamos muito que você fosse o secretário de suprimentos do município. Eu falei, olha, eu não posso te dizer nada, porque eu fui convidado para ser o secretário de administração. Mas eu posso falar com o prefeito, senhor? Fique à vontade. Ela fez um texto, mandou para o prefeito. A minha mãe, ela tem 86 anos, ela está com Alzheimer e tal. E eu estava em casa, assistindo o Globo Rural com ela. Chegou uma mensagem do prefeito, que ele copiou, colou, e falou, você topa? Eu só fiz assim com o dedinho para ele, eu topo. Porque eu manjava de administração pública, principalmente de licitações, por causa dos meus estudos, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa. Então era um grande desafio para mim. E eu tinha uma gerente ali, que é a Larissa, que hoje é a secretária, que sabe tudo. Então eu estava tranquilo, eu estava amparado. E acabei assumindo as duas, né? O prefeito anunciou que eu seria o secretário das duas pastas e tal, e fui. E num determinado momento da administração do prefeito Paulo Silva, ele me convida para voltar para o gabinete. Eu falei, prefeito, para mim, eu sou o Coringa, né? Onde precisar, eu estou chegando. Parece que já ficou até bem requisitado depois de tantos... Pois é. E aí o Paulo pediu para que eu assumisse o gabinete, fui, comecei a desempenhar minha função. Eu sou muito conhecido, eu tenho relacionamentos com o pessoal de empresas, do comércio e tudo mais. E assumi e fui tocando meu trabalho. E o prefeito, como bom mineiro, entra na minha sala uma tarde, né? Falei, ai, aí vem, né? Que vem agora. Que vem o touro, mas em forma de bife, né? Aí ele entrou, falou para mim, Mauro, olha, tem um probleminha lá na Santa Casa, e eu já ofereci para determinada pessoa, não quis, ofereci para outra pessoa também, não quis, e eu vim conversar com você se você quer assumir a Santa Casa como interventor. E eu adoro um desafio, né? Vamos para Santa Casa, prefeito, faz a portaria que amanhã eu tô lá. Só que eu fui para Santa Casa, não sei se vocês já leram esse livro quando passaram aí pela escola e tal, O Príncipe de Maquiavel. Né? Minha filha gosta bastante. E é muito interessante esse livro, porque ele é muito atual. Tudo que acontece ali, sim. você encaixa no hoje. É. Muito bem. E
botei o livrinho debaixo do braço. É claro, não é de verdade, eu não Não, precisei sim, colocar sim. o livro. Mas eu fui lá e comecei a ver como funcionava, tal. E aí, infelizmente, a gente tem que, algumas pessoas, Manobras tem que ser né, feitas. tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Maquiavel entrava no reino e cortava a cabeça e tchau. É claro que eu não vou cortar a cabeça de ninguém. Ou cortar a Mas cabeça é seria tirar outra. o pessoal É. que, em tese, não estaria legal dentro da Santa Casa. E nós começamos a fazer algumas mudanças. Sempre dá uma repercussão do caramba, né, ô Mauro, quando acontece isso entre meio do pessoal lá. Principalmente quando a pessoa é muito conhecida. E faz 40 anos que E por estava na que Santa na área da Casa. saúde é assim, é tão assim, meio assim, às vezes você tem que pisar em ovos mesmo? É que é Por que delicado, é acho, né? delicado? Eu acho que É próprio eu da acho saúde. que Ah lá. é próprio da saúde. Eu acho que toda área é assim, né? Mas Sim. assim, eu acho que a área da saúde é uma das mais fortes nesse quesito, assim. Eu costumo dizer para o prefeito, e batendo papo com ele, que a saúde elege como afunda também, dependendo de como você toca, né? Então, tive a oportunidade de ir para Santa Casa e começar um trabalho lá. E aí a Santa Casa começa algumas mudanças. E aí eu estou vendo o reflexo de tudo isso que a gente está fazendo na Santa Casa agora. Por quê? Porque várias pessoas do meio. Ontem tive conversando com um médico lá, bacana, de Mojimirim, e ele fala, Mauro, como mudou a Santa Casa. Outro dia o neurologista nosso me chamou de ladinho para tomar café, falou a mesma coisa, eu estou aqui desde tanto e mudou muito. Mas muda principalmente o ambiente. A gente nota que as pessoas trabalham com prazer. E eu tenho uma característica, eu sou muito popular. Eu gosto de gente, né? Eu era pequenininho, trabalhava no armazém do meu pai e eu atendia o balcão. Eu fui para Socialar, a mesma coisa. Banco, então, nem se fale, né? Eu, quando estava no Banespa, saí candidato a vereador, o povo perguntava, cadê aquele moço que fica aqui? Ah, ele é candidato a vereador, mas cadê o santinho dele? Era desse jeito. Então, pela popularidade, eu sou uma pessoa de fácil acesso. Isso é importante, principalmente para quem está na administração pública, tem que ser acessível. E aí foi. Então, eu entro, tomo café com todo mundo. Eu não faço diferença de nenhum funcionário. É da limpeza, eu sento com eles. É o pessoal da cozinha, eu vou lá atormentar, ponho touquinha. Fizeram uma touca do São Paulo Futebol Clube para mim. Eu ponho, Já revelou o time seu aqui, ó. eu mostro para você. Eu entro, vou lá, vejo tudo. Eu ando a Santa Casa inteira quase que todo dia. Visito pacientes, vou na UTI, tomo café com os médicos, quero saber como é que tá. Às vezes tem pacientes que são conhecidos, a gente acompanha, conversa com a família. Isso é muito legal. Então, lá nesse grupo que tem, são vários grupos, porque tem da limpeza, tem dos técnicos de enfermagem, tem dos enfermeiros, tem dos médicos. Eu transito muito bem no meio deles e eles me respeitam, né? Isso é importante, até a hierarquia, mas eu respeito cada um dentro do seu quadrado. Então, eu só peço para ele, faça o seu trabalho bem. Tá, eu estou aqui. Outro dia, uma senhorinha encostou perto de mim, virou para mim e falou assim, Mauro, olha o jeitinho que ela falou, achei o máximo. Você é o único top da Santa Casa. Ó. Top foi demais, né? Não, pra falar top, gosta mesmo do seu trabalho. Olha, você é o único top da Santa Casa que já sentou com a gente para tomar café. Falei, caramba, e me chamou a atenção. Aí eu fui num outro colega que é chefe, coordenador de uma área da enfermagem, e toquei no assunto com ele. Falei, pô, Gutão, eu sentei com a senhora lá, tal, ela falou isso. Eu falei, mas isso aqui todo mundo fala aqui. Mas é uma característica minha de agrupar as pessoas em torno de um propósito. E eles compraram a minha ideia. Tanto que quando a gente entra numa Santa Casa com o nome interventor, é muito pesado. Eu falei, olha, pessoal, é só o nome. Pode Que vir causa que conversar. eu tô lá e vou intervir em tudo agora. Não dá essa impressão. Não é assim. E eles ficam meio com medo. Eu fui dando um espaço para eles. Eles vêm, olha, Mauro, aconteceu tal fato, precisa melhorar. Oh, muito obrigado, tal. E aí vai. Eu tenho um relacionamento político bem amplo. Esse ano, claro que não fui eu sozinho. Outros vereadores, o prefeito,
a chefe de gabinete e outros, nós fomos buscar 13 milhões em emendas. Amanhã que é mais uma, de 2 milhões. E eu direciono para a saúde e para a Santa Casa. Então, esse dinheiro que eu coloco na Santa Casa é dinheiro, vamos dizer assim, extra-orçamentário. Ele vem de emendas de deputados. Evidentemente que depois eu chamo o deputado, vamos fazer uma propaganda para o senhor é um deputado amigo de Mojimirim, amigo Esse é o da Santa social Casa. da política. É A gente isso, sabe que existe é isso. fazer política, mas uma política de alto nível, né? Todo mundo tem seu espaço, tem a questão eleitoral, que eles precisam dos votos, como é que faz? Tive com a secretária da Secretaria da Mulher em São Paulo, teve aqui com a gente, um espetáculo de pessoa, ela chama Valéria Bolsonaro. E conversando com ela, eu falei para ela, olha, a senhora mandou 200 mil reais para equipamento, que nós vamos criar um bem, é um bem-estar da mulher, dentro do centro de especialidades médicas. Então, aí, ela já tinha mandado, mas eu também precisava de recurso para reformar o prédio. A saúde não tinha isso no orçamento. Aí, conversando com ela, eu falei, eu gostaria de mostrar para a senhora. Ela topou, foi almoçar na volta. Fomos lá, mostrei o prédio para ela, tal a assessoria dela. Eu falei, mas a dificuldade nossa aqui é que a gente precisa reformar esse prédio. Ela olhou para mim e falou assim, quanto você precisa? Eu falei, não é muito, uns 250 mil. Ela chamou o assessor, ele foi, daqui a pouco ele voltou, falou com ela falou assim, olha, seus 250 mil estão garantidos. Eu falei, como assim? Vou tirar do meu impositivo. Então, deixe tudo pronto, que final de janeiro, fevereiro, o dinheiro está caindo. Você já faz a licitação, faz tudo e vamos continuar esse trabalho que eu estou gostando. Falei, então, ela é deputada, mas hoje ela está como secretária, né? Eu falei, deputada, eu agradeço a senhora de coração, vou convidá-la para vir aqui no dia da inauguração. Vou torcer pela senhora nas eleições. Ela falou, torça, porque aí a gente continua a nossa parceria. Falei, muito obrigado por tudo que a senhora fez para a gente e tal. Quer dizer, eu mantenho isso independente da sigla partidária. Sim, isso é muito importante, né? É gente querendo ajudar a Mogi. Sim, a polarização, ela atrapalha muito, né? É complicado. Então, a gente dá atenção para vários deputados de vários partidos. Para mim não tem diferença. Ô, Mauro, vendo você falar toda essa história aí de buscar recursos, é uma coisa que eu sempre vejo, e às vezes, vou ser sincero, né? Não cito o nome de ninguém, mas às vezes eu sinto falta disso em alguns políticos, ou pessoas que tratam, né, que precisam buscar recursos para alguma área na cidade, que é o relacionamento. Eu acho que isso aí acho que é a parte... A gente chegou a falar sobre isso, né, Bia? O relacionamento, eu acho que ele diz muito para isso. Você ouviu alguma coisa lá, eu entro para continuar ajudando, né? No caso dessa... Olha que legal que eu vi. Paulo, relacionamento. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Imagine dois irmãos gêmeos, DNA parecidinho, né? Esses dois faz direito, faz faculdade de direito. Muito bem. Cada um tem um escritório. Um demora para fazer a clientela dele e o outro vai que nem um foguete. Qual é a diferença? Os dois são inteligentes, os dois tiveram a mesma matéria, são provas, né, praticamente idênticas. Por que um evolui mais rápido que o outro? Você sabe? Eu vou chutar aí. Fala aí. Mais desenrolado, né? Não é desenrolado. Lá. Esse tem relacionamento. Relacionamento. Isso é tudo. E esse relacionamento que você está falando, né? Porque eu falei que eu acho que eu sinto falta. Às vezes você vê uma pessoa que pode ter tanto assim, poder e às vezes no tratar com outra pessoa, acho que por isso que você falou da sua história, quando você atendia na mercearia. Tá vendo? É uma coisa que chega lá de trás, eu atendia na mercearia. Pô, mas agora eu tô trazendo um verbo... Tá vendo até de onde chega o tratamento interpessoal? Ela é lapidada, né? Isso. Então eu acho que isso é um quesito que, particularmente, minha opinião, a gente tem que ver quando a gente for colocar alguém na... Pô, será que essa pessoa tem relacionamentos que podem trazer... Uma boa comunicação, sabe, né? articular, Sim. sabe
combinar, né? Tudo. Olha, eu brinco muito. Tem hora que o prefeito olha para mim assim, as coisas que eu falo. Mas nós tivemos uma visita lá de um vereador e tal. E eles, se eu não me engano, eu não lembro se ele é major, mas ele é deputado. E ele tem um sobrenome de Telhada, certo? Muito bem, esteve no gabinete, conversou com todo mundo, tal, se colocou à disposição, tal. Aí ele falou, ô Mauro, o que está precisando lá na Santa Casa? Eu virei para ele e falei, não é um trocadilho. Deputado Telhada, o que eu preciso na Santa Casa é resolver o problema do telhado. Ele olhou e começou a rir, o prefeito olhando na cara. Mas como é que eu ia fazer? Era telhado mesmo, né? Mas assim, então, às vezes você faz uma colocação, uma brincadeira. E todo mundo dá risada e vira um relacionamento legal. Fica mais descontraído. Fica leve, fica leve. Secretaria de Saúde, estou lá, fiz algumas trocas e tal, e vai. Outro dia um colega foi lá, que trabalha na Santa Casa, foi atendido, passou em vários departamentos, né? E falou, nossa, como o pessoal aqui, o ambiente é leve. Por quê? Porque é o jeito de você lidar. É que nem jogar bilhar, não é pancada, é jeito. Então tem que ter jeito com a pessoa, você tem que ganhar aquela pessoa. Ele vai trabalhar com muita vontade e o que é mais interessante, ele não te prejudica. Ele não faz nada que esteja errado, porque ele sabe que vai prejudicar. Aí você vai falar assim, o chefe dele. Não, o líder dele. Tem uma diferença muito grande entre chefe e líder. Chefe cacique, né? Então eu procuro ser o líder dele. Na hora do aperto, me procura, que eu estou sempre junto. Entendeu? Eu acho muito Lidar bacana com pessoas é uma arte, né, Mauro? arte. É uma arte, né? arte. Assim, eu fico preocupada, porque hoje em dia, assim, você vê que a juventude está um pouco com dificuldade, né? De lidar, de se comunicar direito. Talvez seria por conta mesmo até de ficar muito tempo em rede social, né? Essas coisas assim. Então, assim, a gente, né, na nossa geração, tudo não tinha tanta internet, não tinha essas coisas assim, então a gente aprendia que, né, para se comunicar tem que ser olho no olho. Quero falar com o amiguinho, tinha que ir lá na casa dele. Tinha que falar com ele. Verbal a coisa. A coisa é verbal. Isso é muito bacana, eu acho interessante. Ô Mauro, vamos lá, como secretário da Saúde de Mojimirim, né, isso? Aí eu faço uma pergunta para você, que eu quero trazer um exemplo, né? A gente falou muito com algumas da área política aqui de Mogi Guaçu, e a gente discutiu muito a saúde, né? Então, só fazendo um paralelo, também vou dar meus pitacos aqui sobre isso. Tanto é que eu quero fazer uma pergunta para você de quais as maiores dificuldades, mas eu quero dar um exemplo antes de você responder. Tá. Por exemplo, Mogi Guaçu, quando a gente teve as eleições, vários candidatos vieram falar com a gente fez perguntas, né? O que você faria na saúde e tal. E a gente está com um problema que a gente sempre vê falar sobre isso. Pô, eu li fila de exames, as pessoas estão muito tempo esperando. Eu lembro que eu falei isso para todos que vieram aqui, né? Sentaram nessa bancada com a gente. Falei, pô, tem gente que procurou Mogi Guaçu do Futuro, nossa página, para falar que tem um papelzinho do protocolo do exame dela apodrecendo na mão dela. Um dia vão me ligar. Isso é uma dificuldade. Nem sei como que tá lá, né, em Mojimirim. Então, baseado nessas dificuldades, quais as dificuldades de Mojimirim na saúde, cara? O que você tem que enfrentar? Algo como esse aqui que a gente tem que enfrentar. Olha, aqui? isso é comum em todo local. Tá. E às vezes piora um pouquinho, por causa da economia. Então a economia não vai bem por algum motivo, a pessoa perde o seu poder de compra. O que ele vai abrir mão primeiro? É da alimentação dele, é do aluguel dele, da água, da luz, telefone, internet, ou ele vai deixar o plano de saúde? Vai deixar o plano de saúde. Quando ele deixa no plano de saúde, ele naturalmente vem para o SUS. E sobrecarrega. E o SUS já é que ele não funciona como deveria, né? Infelizmente. Mas, olha, porque ele é um projeto extraordinário. Sim, fantástico. A Lei 8080 é fantástica, né? A universalidade. Então, eu, por exemplo, uma coisa que eu não contei para vocês ainda, vou contar no desenrolar do nosso papo. Vamos lá. Eu sou transplantado de fígado. Eu fiz um transplante, os meus companheiros aqui, o Marinho Vedovello e o Dr. Zanco, né? Esses dias nós tivemos numa igreja
numa palestra de um médico, e esse médico é o chefe da equipe que transplantou o Mário e eu, né? Dr. Benhur Ferraz Neto. Então, a saúde, além de ser muito complexa, nós temos um dispositivo constitucional que faz com que a gente aplique 15%, eu aplico 30%. Você vê como é que a saúde é cara. Sim. Em todos os sentidos. É cara para o setor público, mas é cara para o particular também, né? Então, lá em Mogi nós temos um hospital, 22 de outubro, que atende muito bem. Eles têm, por exemplo, a Sírios tem lá uma máquina de ressonância. Eu não tenho na Santa Casa. Eu vou até a Tomo. Depois eu compro o serviço do 22. Só que eu tenho essa habilidade de interagir com eles. Então eu falo com o dono da Sírios, que é meu amigo, médico, amigo particular. O administrador da Santa Casa é meu amigo, do 22, é meu amigo de muitos anos. Eu tenho Unimed, já fiz cirurgia, então eu conheço todo mundo lá. Então fica fácil, e eles sabem que eu sou uma pessoa que quer fazer o bem para as pessoas e ver todos com saúde. Então é muito fácil lidar com eles. Apesar que muita gente pensa que é concorrente, é isso. Não, eles fazem o que é suplementar, o que o SUS não faz, eles fazem. E aí ajuda. É igual quando você tem um serviço, eu tenho uma creche no município, certo? Eu dou conta? Não, não dou conta. Aí eu tenho que ter um parceiro. O parceiro é uma empresa, Por exemplo, um uma grupo creche particular que é uma creche. abriga aquelas crianças. Exatamente. O que eu costumo dizer que é uma atividade paraestatal, né? Eu, se um dia for prefeito da cidade, esse pessoal paraestatal, eu trataria eles como se fosse o quê? A própria prefeitura. Eles são meus parceiros, eu não consigo viver sem eles, né? Eles dão um suporte maravilhoso pra gente. Então, pagou aqui, paga lá também, né? E não pode ficar devendo para esse povo tem que fazer rodar. Então é muito importante isso. Então, mas voltando lá um pouquinho, as dificuldades. quando eu falo de dificuldades para você, a saúde é muito complexa. Agora nós temos essa parceria, nós temos um convênio mãe, que a gente chama, lá com a Santa Casa. Então um complementa o outro. A pessoa entra lá na UBS, o médico avalia, manda para especialidade, faz exames e tal. Às vezes dá o remédio, resolveu o problema. Às vezes é caso de cirurgia. O município faz cirurgia? Não. Ele tem uma parceira que é a Santa Casa. Então, vai para a Santa Casa. Chega na Santa Casa, ele entra numa fila, lá na secretaria primeiro, porque faz a regulação que a gente chama, e vai mandando para a Santa Casa. E aí nós temos limites, né? Limites até impostos, assim, pelo próprio governo. Olha, cirurgia você pode fazer tanto. Então, a cirurgia de alta complexidade, média e alta complexidade que eu tenho na Santa Casa, o meu limite já acabou, o desse ano. Mas Mauro Nunes não foi atrás das emendas. Muitas dessas emendas, inclusive de vereadores, vários vereadores, mandaram. Eu tenho mais 1 milhão e pouco só deles, e de outros também, vai suprir essa necessidade até o final do ano. Seria o adendo que você foi buscar para poder suprir esse faltante. Se eu dependesse só do orçamento do município, eu não conseguiria. Então eu vou buscar o dinheiro lá fora, ponho ele para dentro. Isso, no caso, então, esse trabalho seu é o que está ajudando, por exemplo, a cirurgias, exames. Sim. Aí o que acontece com a fila? Vai diminuir? Não é fila. Então a gente tem lá um mutirão de catarata, né? Contratei 500 cataratas, faz aos finais de semana. Eu contratei a escleroterapia, que são as varizes, né? Amanhã cai 2 milhões de um deputado amigo também, aqui de Indaiatuba. 2 milhões eu dividi 500 mil para fazer endoscopia, mais 500 mil, que está um pouco, a fila está grande, que é a colonoscopia, e 1 milhão para cirurgia eletiva. Então eu faço essa divisão também. E muito investimento em infraestrutura, né? Eu estou recebendo lá 1 milhão para ampliar a minha UTI, que eu convido vocês para ir conhecer, é um espetáculo. Vamos sim, se apresenta para a gente. É um maior prazer.
Vocês vão ver o quanto a Santa Casa avançou. Então, só que veio 1 milhão, é muito. O que eu vou fazer? Eu posso fazer, a legislação me permite. Eu vou gastar quanto eu preciso? Gastou 500. Resolvi o problema aqui? Até ontem eu falei com o pessoal da DRS que eles pegam muito no pé da gente por causa da neonatal. A minha equipe dá para atender 10. Só que eu só tenho 6 leitos. Então, o Estado ficou de nos ajudar, mas eu acho que está demorando um pouquinho, eu não vou esperar o Estado, não. E se hoje passa, você ainda tem que pegar esses parceiros. Se passar desses leitos hoje em dia, enquanto não está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, com o que vai sobrar daqui, eu vou pedir autorização, Conselho Municipal de Saúde, o qual eu participo das reuniões, e vou fazer esse investimento lá. Aí eu falei para o pessoal do Estado, vocês não fizeram, quem vai fazer sou eu. E aí eu vou poder atender, inclusive, de outra cidade, através de um sistema estadual que chama CROSS. Então, a gente fizemos várias reformas, hoje os quartos na Santa Casa, as portas são de correr, então não perco espaço. Eu tenho 4 lá dentro. Pra você ter ideia, tem o ar-condicionado, mas também tem televisão em todos os quartos. A televisão eu precisava de 8. O que eu fiz? Fui no Magazine Luiza, achei uma promoção lá, televisão de 30 polegadas. Printei a tela e mandei para os meus amiguinhos. Começou a chegar a televisão. Porque eles ajudam, a pessoa ajuda. Isso. Quando você tem credibilidade e está mostrando o seu trabalho, as pessoas ajudam. Relacionamento, Entendeu? acho que fica essa palavra. Relacionamento. De tudo que a gente está falando aí, fica essa palavra aí Isso. para muito sucesso. Mandaram 8 entende? TVs, todas funcionando. O banheiro hoje ele foi ampliado porque a porta também não faz mais assim. E aí vem a questão do marketing, que tem tudo a ver com a sua filha, né? Na porta tem o nome e a imagem Santa Casa. Sim. Se eu chegar aqui para você e falar assim, Paulo, eu quero tomar um refrigerante cuja lata é vermelha, que refrigerante você vai me dar? Hein, Bia? Acho que não tem outro. Coca-Cola, Não tem né? outro. Não tem outro. Vermelha, né? Tem que ser assim. Coca-Cola. Então eu mostro o trabalho que está fazendo, mostro a marca, e a pessoa, ó, quando ele olhar lá, ele fala Santa Casa. Esse é o objetivo. E credibilidade. Após a intervenção, nós fizemos um bom trabalho com os nossos fornecedores e a gente não atrasa um dia para eles. Então, eles sabem que vão vender para Santa Casa e que vão receber. Então, isso é importantíssimo, né? Então, a saúde é muito complexa. Ela vai lá desde o atendimento básico aqui, a diabetes e tal, mas chega lá no fim, que é a cirurgia, que é a última etapa. Então, e a cirurgia e a saúde, cada dia que passa, é uma coisa assim de louco, porque no meu caso, quando fiz transplante, antigamente você falava em transplante, de 100 morria 80. Hoje morre 5, 6 de 100, mas porque ele tinha um outro problema que se agravou. Os remédios, então, é um negócio de doido. Não tem efeito colateral, não tem nada. Entendeu? Eu tomo meu remedinho lá, eu falo que é seguro de vida, né? 7 da manhã, 7 da noite. E segue a vida. E vão trabalhar Que bom que deu tudo aí. certo, né? Deu. Fiquei Mas feliz. tem uma história nisso que eu gostaria. Aí vocês vão entender por que eu sou o atual interventor da Santa Casa e por que eu sou o secretário de saúde. Eu sou advogado. Eu sou usuário do sistema. É uma pergunta que eu já ia fazer. Então, você abandonou atender... Eu ia fazer. Abandonou o direito? É uma pergunta que eu já ia fazer. Então, O direito se não abandona nunca. Não abandona nunca. Quem trabalha na administração pública tem o direito todo dia. Porque usa, né? Claro, Principalmente com por ter certeza. estudado. Imagina o que você tem que usar de legislações. Eu costumo dizer o seguinte, o particular pode tudo, menos o que a lei veda, proíbe. O público é o contrário, ele só pode fazer o que a lei autoriza. O que ele fizer fora disso aí, ele é penalizado. Então é diferente. E aí você usa muito o direito na administração pública. Né? É direito todo dia. Qualquer ato administrativo, a gente costuma dizer que tem um anagrama que a gente chama de LIMP. Tá? Cada ato administrativo ele é revestido por alguns princípios. Primeiro, legalidade, certo? Depois, impessoalidade, é para todos. Não posso fazer uma lei para um. Aí vem a moralidade. Poxa,
O ato administrativo tem que ser moral, né? Depois vem a publicidade. As pessoas têm que saber. Tem que ter publicidade do ato administrativo. A gente tem portais, né, de transparência que está lá. Qualquer cidadão pode ir lá e acessar. E o último é da eficiência. Você tem que buscar sempre a eficiência. Então, esse é o anagrama que a gente chama de LIM. Então, todo ato administrativo você tem que estar revestido desses princípios, que é muito bacana. Eu gosto e tudo que eu falo lá na administração, da Santa Casa, outro, eu sempre explico, às vezes, o porquê. Por que você faz isso? Eu não sei, me ensinaram a fazer assim. Ah, é? Você faz isso por causa disso. Puxa, ninguém falou isso para mim. Mas é assim que funciona. Bem explicado. Muito legal. E aí, eu gostaria de contar aquela historinha que eu falei para vocês. Em 2009, eu já estava bem abatido por causa do fígado. Eu tive uma doença rara, ela é autoimune, chama CEP. Olha o nome, colangite esclerosante primária, que vai detonando o fígado. Então, não tinha hepatite, bebia muito pouco, mas fui ao transplante. E eu estava em casa numa noite, já estava bem magrinho, meio amarelinho, eu estava cinza, né? Não era nem amarelo, estava cinza. Aí eu dobrei o meu joelho e fui falar com quem manda em tudo. Falei, Senhor, o Senhor conhece toda a minha vida para trás, tudo que está acontecendo agora e o que tem por vir. Nesse momento eu coloco a minha vida nas suas mãos. Faça a sua vontade e não a minha. Se o Senhor achar que eu tenho que ir na sua direção, eu vou com tranquilidade. Se o Senhor achar que eu tenho alguma coisa de bom para fazer em seu nome, o Senhor viabiliza. Aí eu fiz uma promessa que eu não cumpri. Não vou atormentar mais o Senhor. Mentira, eu estou na mesa de cirurgia, eu falei, pelo amor de Deus, dirija a mão desse médico aqui. E foi um sucesso. O médico falou, rapaz, essa recuperação eu nunca vi. Eu falei, pois é. Com a minha vontade, com a sua competência na cirurgia, e Deus agindo na minha vida, não tem como dar errado. Ele falou, você tem coragem de falar isso? Eu falo para quem quiser. Pode colocar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho, Marinho aqui, Vedovelo e eu e Mugive, nós viramos embaixadores do Einstein. Saúde pública, porque é SUS lá. Pessoas que tinham problema de fígado, eu comecei a levar ao Einstein. Aí os médicos perceberam que o contato no Einstein era o Mauro Nunes. Eles começaram a mandar para mim, Maurinho, manda o paciente aqui. Aí eu conversava, direcionava para o Einstein, eu ia na casa da pessoa, contava a minha história para eles se acalmar, porque fala em transplante, todo mundo fica desesperado. É uma coisa mecânica. Transplante no Einstein é que nem aparar a unha, assim. É todo dia. Na minha turma lá tinha 14 na mesma semana. Fomos doar sangue, lá foi 31 guardas municipais. Eu pedi autorização para o Carlos Nelson, ele autorizou. Veio um ônibus do Einstein, levou, eu abasteci para todo mundo que estava lá. Foi muito legal. Que coisa maravilhosa. E eu brinquei com uma senhora que estava lá, que foi no meu quarto, ela deu um coraçãozinho para mim assim, e falou assim, Mauro, depois que você estiver na sua casa, tudo, você não arruma alguns doadores, porque foi 10h30, então foi muita infusão de sangue. Falei, senhora, fica tranquila, quantas pessoas a senhora precisa? Ela falou, 5. Eu falei, eu vou trazer 30. Ela falou, Mauro, isso é conversa de político. Eu falei, tá bom, vamos embora. Pedi pro prefeito se eu podia fazer uma palestra, fui lá com os guardas municipais, que eles gostam muito de mim, tenho amizade com muitos deles, quase todos. Fiz uma palestra, falei, vocês vão? Vão. Então, quem estava trabalhando não podia. Aí eu liguei no Einstein, o pessoal do Einstein, quantas pessoas são, Mauro? Eu falei, 31. Ele falou, ô louco, então tem que mandar um ônibus, vamos e se prepare aí, porque a linha de montagem vai ser rapidinha, né? Ele falou, não, tudo bem. Veio o ônibus, pegou, levou para lá, doou sangue, deram alimentação para eles, trouxeram de volta. E aí eu tô no corredor do Einstein, encontro com aquela senhora, que por sinal é uma belezinha aquela senhora. Cabelo aquela que pediu 5 pessoas. Aquela, com a roupinha bonitinha. Aí eu fui na direção dela e percebi que ela começou a ficar vermelha. Eu já quebrei o gelo, né? Já fui abraçando ela. Oh, como é que vai? E ela vermelhando.
Aí, ela falou, ai, seu Mauro, eu tô com uma vergonha. Eu falei, o que aconteceu? Assim, sério, o que aconteceu? Ela falou, ai, aquele dia eu brinquei com o senhor, que era conversa de político. E era ela que estava lá e recepcionou os 31 guardas. Aí eu falei, mas não tem problema, eu sou político que cumpre o que promete. Ela falou, eu abracei ela de novo. Mas no Einstein eu fiquei muito conhecido, porque quando eu cheguei em casa, o jornal estava em casa. Aí fizeram uma grande matéria. Aí eu fiquei com dó de 2 políticos renomados aí do Brasil, porque naquela página só dava eu e tinha os 2 aqui embaixo, pequenininho. Foi muito bacana. E no dia seguinte, o ex-prefeito de Pedreira já foi em casa, Marinho passou lá, foi aquela festa, né? E aí saiu, eu levei o jornal no Einstein, dei pro meu médico. Você sabe o que ele... Aí eu comecei a andar pelo Einstein, eu via que as meninas falavam, ô, seu Mauro, tudo bem? Algumas eu conhecia, outras eu não conhecia. Falei, mas o que está acontecendo aqui que todo mundo chama eu pelo nome? Aí eu parei uma, que me cumprimentou. Falei, pai, mas eu não conheço você me conhece? Ah, todo mundo aqui conhece o senhor. Falei, por quê? Porque tem um jornal lá no nosso mural, só dá o senhor lá. Ele foi lá, porque eu falei bem do Einstein, do tratamento que eu recebi lá. Então, quer dizer, ele colocou lá para que elas vissem, né? A minha entrevista falando bem do Einstein. Aí, né? Comecei a fazer o trabalho de levar essas pessoas. Falei, minha missão é essa, né? Quando eu falei lá atrás, o senhor viabiliza, comecei a fazer isso. Aí eu contei para vocês, o prefeito entra na minha sala, Mauro, Santa Casa, eu vou. Eu falei, puxa, passado um tempo veio na cabeça, falei, nossa, eu estava trabalhando no varejo, agora eu estou no atacado. O número de pessoas atendidas lá é muito maior. Aí chega no final do ano passado, era para assumir um médico amigo meu. E ele declinou, mas assim, no apagar das luzes. Aí o prefeito vai de novo, Mauro, vem cá que eu preciso conversar com você. Você topa ir pra saúde. Aquilo parece dar um comichão assim por dentro da barriga. Mas vambora. E fui. Aí passou um tempinho, eu falei, meu Deus, eu achava que eu tava aqui no varejo e tava no atacado, não. A Santa Casa continua sendo varejo, agora a saúde é da cidade inteira. Entendeu? Aí você lembra do pedacinho da oração. Se eu tiver alguma coisa de bom para fazer em seu nome, o senhor viabiliza. Vocês entenderam os porquês das coisas que acontecem na minha vida? E tudo é assim. Eu não preciso fazer força. As coisas vão acontecendo e vai encaixando o quebra-cabeça. É que a gente vai entender depois de um tempo, né? Aí você fala, não, agora eu entendi. Inclusive, Mauro, ouvindo a sua história, né? A gente sempre fala que aqui no podcast, quando a gente traz os convidados, a gente bate o nosso papo, fala alguma coisa, e se a pessoa conseguir tirar uma palavrinha, né? De que tá ouvindo, essa palavrinha foi para mim, ou isso aí me incentiva para alguma coisa, a gente atinge o nosso objetivo. Então eu acho que uma história como essa pode atingir muita gente para incentivo, para força, para coisa assim. Então agradeço você ter compartilhado isso. Exemplo. O Bia e Paulo, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes tem uma pessoa que ela está precisando só de uma conversa. Às vezes eu estou na secretaria, porque eu gosto de atender as pessoas. Aí eles marcam, vem aqui, vem aqui. A pessoa se abre. Aí eu falo para a pessoa, olha, eu não consigo fazer isso, mas dá para eu fazer isso, que eu sigo a lei. Não, se o senhor me fizer isso, já me ajuda muito. Tem pessoas que até precisam falar não, porque não é possível fazer aquilo. Mas a pessoa entende, a partir do momento que eu explico para ela. Então, no gabinete eu fazia a mesma coisa. A Anícia, nossa secretária lá, ela falou, Mauro, eu não entendo. A pessoa vem aqui, bate o pé, xinga a gente, não sei o quê. Aí vai na sua sala, você sai abraçado com a pessoa, e o cara calminho. Tem que ser meio psicólogo também, né? Às vezes a pessoa quer externar aquilo. Você deixa ele externar. E eu, quando vou atender a pessoa, eu falo, o que eu posso ajudá-lo? Pô, você chega num lugar, a pessoa fala, o que eu posso te ajudar?
né? Você já desarma. A maneira como fala. legal. Jeito. Sabe o toda que a é, Mauro? diferença. Eu acho que essas pessoas, assim, é meu pitaco agora, né? Que nem a Bia também falou assim, a saúde é uma coisa delicada, né? Então, quando a pessoa chega, às vezes ela vivenciou alguma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui. Ela vai num pronto atendimento, talvez pega um profissional, pô, parece que não deu tanta atenção, né? Aí fica aquela coisa acumulando, vai lá, não tem os remédios, sei lá, o Tá universo. passando mal. Tá passando mal. Aí quando encontra uma oportunidade, fala, agora eu vou soltar os cachorros. Aí eu acredito que esse tato que você falou, que é de chamar a pessoa, explicar, que talvez isso é um fator diferencial, né? E eu acredito que você deveria, é difícil fazer isso, mas deveria ser pensado em fazer em grande escala. Uma explicação para as pessoas. Porque tem muita gente triste com a saúde. Estou falando de Mojimirim agora, de vários outros lugares, que fica dúvidas, ficam sentimentos, mágoas, né? Porque, caramba, né, cara? E como é muito pessoal o tratamento da saúde, a não ser, como você falou, o transplante mecânico, mas tem o que você falou. Fator emocional. Tem fator emocional. Poxa, eu quero ir lá, poxa, parece que o médico falou comigo 3 minutos ou menos e não deixou nem eu sentar, sabe? Existe, você deve ter ouvido Deve ficar cheio de dúvida, nem olhou pra gente. Né? Porque fica com medo, né? A gente fica com medo, morre de medo. Teve pessoas aqui de Mogi Guaçu que tratam sobre isso, que a gente já deu pitaco sobre isso, até sobre isso mesmo, atendimento, como é que tá lá então? O que você vê de atendimento, né? Mas deu pra ver que você é uma pessoa que conversa. Até acredito que não sei de nada, mas talvez se você pegar um profissional assim, talvez você faz o mesmo trabalho, né? Senta, explica. Eu sou tranquilo nesse sentido. Eu entendo assim, a saúde. Teve um momento em que a Santa Casa estava numa situação difícil. E o que acontecia? Os mojimirianos vinham para onde? Para Mogi Guaçu. Do lado. Uma cidade conurbada que tem um atendimento de saúde, ele vai buscar na outra cidade. O que está acontecendo? Agora está invertendo. Muitas pessoas estão saindo daqui e indo lá. E a gente percebe. Falo, bem, mas a senhora tem que ser atendido na sua cidade. Porque, então, vamos dizer assim, eu com a Maria do Carmo, que é a secretária de saúde, nós temos que trabalhar junto. Eu falei para ela, algumas coisas, vamos sentar para a gente discutir junto, porque é isso. Se desequilibra, pende para um lado. Aí o lado que pendeu, o que aconteceu? Está no prejuízo. Sim. Eu acho que quando você fala Mogi Guaçu no futuro, tal, não é Mogi Guaçu não, é Mojimirim também. Então, tive conversando com o Rodrigo, eu sou amigo do pai dele, tomava um chopinho com o pai dele lá no Parque dos Engada. Falei para ele esse dia. Mas então tem parentes deles, os Falsete, aqui na cidade. Eu tenho colegas de escola, Martinha Falsete, Eitinho Falsete. Então tem muito relacionamento com o pessoal. Mas nós temos que pensar em Mojimirim e Guaxu como um todo. Sim, né? são cidades vizinhas. Então, Não tem jeito. praticamente, A Avenida Mojimirim aqui é uma coisa só. Ela é uma canalização de ligas, ambos os lados. Né? Liga as duas cidades. Então, quando eu olho, teve um momento que eu sentia vergonha lá em Mojimirim. Por quê? Eu saía do Guaçu, aquela graminha assim do canteiro, tudo paradinha. Quando chegava na rotatória e virava para lá, meu Deus, tava feio. Você vê a diferença, vou dar um exemplo aqui, de administração. Você vê um exemplo de uma diferença, né? Cada administração tem um foco. Porque tem a saída lá de vez, volte sempre, aí você começa a ver a diferença de uma... Então, o que aconteceu? Aí nós igualamos. Agora não, você sai de lá, vem para cá, tá tudo bonitinho. Mas isso é uma questão, quando você fala assim, não tem prefeito que é ruim. Porque a administração, ela anda. Claro que se tiver um prefeito ativo, que corre, vai para lá, busca dinheiro, tal, é evidente que ele sobressai. Mas assim, cada prefeito tem a sua qualidade. Né? Por exemplo, você tem um prefeito, vou citar, por exemplo, o Romeu Bourignon, falecido lá de Mojimirim. Ele era um construtor. Então, os olhos dele, numa administração, ele olha o quê? A construção, é abrir a avenida, fazer isso, fazer aquilo. Porque os olhos dele são assim. Aí você pega um outro, por exemplo, o Paulo Silva. O Paulo Silva tem uma visão, ele é médico sanitarista, entendeu? Então, quando ele olha a cidade, ele olha como um todo, porque ele quer que a pessoa seja bem atendida, seja na saúde, na educação, na segurança, que é o tripé básico, mas vai além disso. Ele quer gerar emprego, ele quer gerar renda. Então, quando ele traz uma empresa para mim,
O que ele está fazendo? Dando emprego para o pessoal de Mojimirim. Eu tenho muitos funcionários lá da Santa Casa que são aqui de Mogi Guaçu. E vice-versa. Você vê essa avenida Mojimirim aqui, de manhãzinha, 7, né? Entre 6h30 e 7h30, é um alvoroço. Por quê? Porque a cidade... Ambos trabalham em vários lugares. Então nós temos que pensar como um todo. Nós temos um problema, nós temos um problema de lixo. Vamos pensar os 2 prefeitos? Quem sabe a gente constrói aí junto um aterro para as 2 cidades? Porque talvez esse grande relacionamento que a gente falou hoje aqui poderia ter entre eles, né? Entre Sim. A união faz a força, né? Há pouco tempo, o Rodrigo estava com um problema, ele pediu um funcionário nosso, que é meu amigo pessoal, um auditor fiscal, já tinha sido secretário de Finanças do município. Nós cedemos ele para vir ajudar aqui no Guaçu. E qual o problema? Se eu precisar algum lá do Guaçu, eu ligo o prefeito, eu preciso de tal pessoa aqui, ajuda eu. E assim vai. É a solução. O relacionamento, esse tal do ajuda eu, tem muita gente que, não vou pedir, mas, pô, vai lá. Ambos um dia precisariam ou precisam. E todo mundo sai ganhando, né? Um do outro, todo mundo E sai olha, ganhando. eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que trabalhar, nós temos o consórcio intermunicipal de saúde. São vários os municípios. Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, que são os maiores. Aí tem Estivagebe, aí você tem Conchal. Então tem. Agora está entrando mais 3 cidades. Olha que interessante. Está entrando Sumaré, Montemor, que está aqui próximo da gente, mas está entrando uma cidade de Minas Gerais. E o sistema de trabalhar junto é muito melhor do que trabalhar sozinho. Então a gente tem você vai participar de uma licitação que o limite para o município é 50, se for o consórcio é 150. A lei fala de uma isso. maneira melhor, com mais folga, porque ambos estão juntos. Compro melhor? Claro, compro por quantidade. Então eu vou comprar para Mojimirim, para Itapira, para milhares de comprimidos de remédio. O que vai acontecer? O preço cai. Fica bom para todo mundo. Então consórcio é um negócio fantástico. Semana que vem já agendei, eu vou fazer uma visita com a gerente nossa lá no consórcio, a Marice Porto. Nós vamos conhecer um consórcio cuja base dele fica em Barueri. Mas ele pega toda a Araçariguama, toda aquela região ali ao lado de São Paulo, vamos dizer assim. Mas é um consórcio que cuida de 3 milhões de pessoas. Eu quero ver como é que eles funcionam, né? Como é que fala? Ctrl+C, Ctrl+V. Se for bom. Tá dando certo, tá bacana aqui, eu vou lá ver como é que faço aqui também. Por que não? Eu nunca vi problema nisso. Em você copiar o que tá dando certo. Nunca vi problema nisso. Qual é o problema? Melhora. É solução. Melhora para todo mundo. Porque é dele, é posição, sei lá, não quero nem saber sobre isso. Faça. Se tá dando certo, traga a solução, porque tem muita gente. Eu acho que é por aí. Tem muita gente precisando. Tem. Ô Mauro, uma hora passa rápido, hein, Bia? Passa bastante, Paulo. Quanto tempo já passou? Mauro, falta uns 4 minutos aí. Nossa senhora, eu tenho que voltar umas 3 vezes aqui. Sim, então. né? Na verdade, já fica o convite para você bater um papo, né? Até tem muita coisa para falar ainda. Essas experiências que você trouxe, tanto de vida quanto de tudo que você passou, né? Profissionalmente, o que você serviu na cidade lá, acredito que, sei lá, alguém que está do outro lado ouviu sua história, tanto a pessoal, que é uma batalha muito grande que você enfrentou e vencida, né? Assim como a parte que você trabalha também ajudando as pessoas. Isso pode inspirar tanta gente, né? Sim. Bom, então tá bom. Eu queria convidar nesses 2, 3 minutinhos que falta, é o que a gente sempre pede aqui no podcast, para você olhar ali na sua câmera, deixar suas considerações finais, o recado, o abraço, o que você quiser, meu amigo. É aquela ali, ó. Pode continuar, pode começar. Então, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui o Paulo e a Bia pela acolhida, pela oportunidade de ter deixado eu vir aqui e bater esse papo descontraído, né? Não podia deixar de falar que entre os seus apoiadores aqui do programa está o restaurante Morro Vermelho, Isso. da Carol. A Carol é vizinha de bloco de apartamento. Conheço a Carol já faz muitos anos. Tem um trabalho dedicado. E hoje ela é uma das prestadoras de serviço na Santa Casa de Misericórdia Mojimirim. O pessoal adora a comida dela lá. Hoje mesmo eu almocei lá.
Não conta para ninguém, não. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês que todas as pessoas, eles têm experiências na vida. E essas experiências é que nem chegar para o seu filho. Não passe por ali, porque ali tem um buraco. Né? E ele tem que entender que se ele passar, ele vai cair no buraco. Então a gente vai passando as coisas na vida da gente, os perrengues aí, né? E a gente vai aprendendo com a vida. O meu transplante, que eu comentei aqui com o Paulo e com a Bia, foi um marco, assim, divisório na minha vida. Minha vida melhorou muito a partir do momento que eu fiz esse transplante. Não só a saúde, né? Porque eu comecei a reavaliar a minha vida e notar que os princípios que eu tenho, eu não abro mão, mas os valores mudaram. Hoje, tomar um sorvete na praça me deixa muito feliz. São pequenas coisas que a gente faz na vida da gente que é muito prazeroso. Então, eu falo para todos que estiverem nos assistindo, né? Avalie a sua vida. Vê o que você pode fazer para o seu semelhante. Né? Às vezes, uma entidade, né? Se todo mundo comprasse uma pizza por mês daquela entidade, poderia ajudar muitas crianças que lá vão ter suas aulas e ter o complemento, o contraturno da escola. Então, reavalie a vida de cada um de vocês, pensem com carinho nisso e bota para quebrar. Né? Não é só pensar e não agir. Não adianta ir lá na igreja, rezar bastante e não praticar lá fora. Né? Seria um contrassenso. Mas isso, infelizmente, acontece. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, viu? Vocês terem me convidado. Foi um prazer enorme. Foi um papo muito bom, Paulo. Muito bom. E eu espero, porque tem muita coisa para conversar com você. Se eu tiver a oportunidade mais para frente de voltar, a gente faz um complemento aqui da minha fala, tá bom? Combinado, então combinado. Mauro, então a gente vai sim combinar outro. Porque assim, quando é muita história, a gente já sentiu isso em muitos episódios aqui. Sim. Com pessoas que vêm contam suas histórias e às vezes a gente fala, pô, cara, faltou muita coisa pra você contar, porque a gente sabe que tem coisa pra sair aí. E isso que a gente quer trazer, né, pro Mogi Guaçu do futuro, né, que abrange essas nossas cidades, como Mogi Mirim aqui em volta, que é trazer histórias que as pessoas podem falar assim, olha, me fez pensar, me fez mudar. Inspira, né? Histórias inspiradoras. Me inspirou, poxa, talvez eu tava com uma dúvida em alguma coisa, olha, aquela pessoa, ela faz isso, talvez eu faça, deu certo pra ela contou a história dela. Exatamente. Então, eu achei muito legal. Então, obrigado, Mauro, mais uma vez. Obrigado, Bia, por estar aqui. Eu que agradeço. Então tá bom, vou encerrar aqui. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.